Aham. Para que Pode ter sido possa... isso. Tá bom, então, doutor Nina, faz a oração inicial para a gente começar, depois o pessoal, qualquer coisa, o pessoal vai entrando aí depois, pega no vídeo, né? Não tem problema. Ok, vamos lá. Vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificado, exaltado seja o teu santíssimo nome. Pai, nós te pedimos nesse momento que tu ilumine as nossas mentes para receber a tua palavra, receber o teu ensinamento. Isso vai ser administrado pelo teu servo. Unge, Senhor, e abençoa o teu servo com o teu Espírito Santo para que Amém. possa transmitir somente aquilo que tu queres que seja transmitido, Senhor. Ilumina, Senhor, dá a mensagem através do teu Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor. Nos guarda, nos livra e toma, Senhor. Nós pedimos agora, neste momento de oração, que também tu visite aqueles que estão doentes desta pandemia, Senhor, de outras enfermidades. Que tu possa visitá-los e te apresentar àqueles que há quem tu tens escolhido, Senhor. Amém. Nós te entregamos todos os enfermos, todos os doentes nos hospitais, nos seus lares, nas tuas mãos, para que eles possam ficar recuperados e que reconheçam a Ti como o único e supremo Senhor da sua vida. Assim, Senhor, abençoa o nosso estudo, abençoa a nossa aula nesta noite. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Realmente, a gente precisa orar pelos doentes, né? Chegou aí também a Gildete, o Davi Domingo já estava por aí. Pois é, vamos começar e o pessoal devagarzinho, o pessoal vai voltando, vai chegando, né? Eu vou apresentar para vocês mais uma vez com a apresentação em PowerPoint, e hoje nós vamos fazer mais um estudo filológico, então a gente vai depender, o Celso voltou aí, que bom, né? Graças a Deus. Então a gente vai depender de fazer aí um estudo audiovisual, né? A gente vai precisar do audiovisual. Por quê? Porque esse assunto é um assunto complexo e eu preciso mexer com palavras estrangeiras, com hebraico, com grego. Então, a gente mostrando, né, a pessoa vendo a apresentação, é assim muito melhor, torna muito mais fácil, né? Então, nós vamos para lá e vamos analisar. Aproveitei aqui um material aí antigo que eu tinha, né? Aproveitei as imagens para poder fazer, então, um trabalho com vocês aí. Então, o que a Bíblia ensina sobre a morte e ressurreição foi um título que eu dei a esse trabalho, né? Mas o nosso tema é como está aí, certo? Vamos fazer um estudo filológico. Eu falei para você na semana passada que para a gente poder entender o que acontece no fim, é importante a gente saber como foi que aconteceu no início, o princípio de todas as coisas. Ou seja, eu vou saber o que acontece na morte quando eu entender o que aconteceu no princípio com a vida. Em Gênesis 2:7, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, está escrito assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tem uma outra versão que diz assim: e o homem foi feito alma vivente. Quando nós estudamos a Constituição humana, o doutor Nina está aí, ele é médico, ele sabe, nós somos formados pelos elementos da Terra. Então, o nosso corpo tem zinco, o nosso corpo tem potássio, o nosso corpo tem cálcio, não é? Enfim, esses elementos que tem na Terra, nós temos no nosso corpo também. Deus formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas do fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A ilustração para isso é o bulbo de uma lâmpada, né? Esse casquilhozinho aí de uma lâmpada. Então, a lâmpada ela está prontinha. Ela tem o seu invólucro, esse casquilho aí de fora, ela tem lá o óxido de bário dentro, que são esses filamentos, tudo certinho. Ela foi feita embalada aí, foi fechada a vácuo, para não entrar ar ali onde vai se encandecer. Mas, enquanto não chega a energia, ela é apenas um bulbo, ela é apenas elementos inertes, aí, sem maiores utilidades. No entanto, quando a gente liga a tomada, quando a gente coloca energia,
Aí o que acontece? Ela se torna uma lâmpada de fato. Antes, ela não é uma lâmpada, ela passa a ser uma lâmpada de fato quando ela encandece. Aí você tem as duas, digamos assim, as duas correntes para poder formar uma lâmpada, né? ou os dois lados para poder formar uma lâmpada. Então, você tem os elementos que vão formar essa lâmpada. Então, você tem aqui toda a composição física e mais a energia que vai entrar na lâmpada. Então, com o ser humano, acontece alguma coisa assim parecida. Você tem o pó da terra, mais o espírito de vida, é o sopro de Deus. A gente vai falar um pouquinho depois sobre essa palavra espírito. E o pó e o espírito, o sopro de vida, igual alma vivente, ou pessoa vivente, ou ser vivente. Então, você tem os elementos da terra, mais o fôlego, alma vivente ou ser vivente. Nós vamos também falar um pouquinho a respeito dessa palavra alma. Tá ok? No final, acontece o processo inverso, como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, na Bíblia Tebe. A Bíblia Tebe é bem interessante vocês terem uma Bíblia Tebe, porque ela tem uma tradução muito, muito boa, né? Está escrito assim: e o pó volte à terra como era, e que o sopro volte a Deus que o concedeu. Uma tradução assim muito, muito bem feita. Bom, e nós vamos encontrar em outros textos, como Gênesis 3:19, quando Deus fala para o ser humano: porque tu és pó e ao pó tornarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Alguns textos aqui, nós inclusive já vimos aí em semanas anteriores. O texto diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse para sempre aqui, esse para sempre é da palavra hebraica olam, para sempre ou eternamente. Ela está sempre atrelada ao objeto a que ela se refere. Por exemplo, quando ela fala para sempre em relação ao objeto humano ou terreno, esse para sempre é enquanto existir o ser humano. Como, por exemplo, quando a gente vai lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 27, Jeremias diz que se o povo desobedecesse a Deus, transgredindo os princípios da sua lei, inclusive o sábado, que ele derramaria fogo sobre a cidade de Jerusalém, sobre seus palácios, e não se apagaria. Aí, quando você vai no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, e você lê a parte final, ele vai, o segundo Crônicas vai rememorar a história, né, a profecia de Jeremias, dizendo, como disse o profeta Jeremias, né, nós já falamos a respeito disso, estudamos quando falamos sobre a questão do sábado, ele diz que tocaria fogo nos palácios de Jerusalém e não se apagaria. Só que quando eles voltaram para Jerusalém, evidentemente o fogo já havia se apagado, porque o fogo fez a sua obra destruidora, mas ele se apagou e eles puderam voltar para Jerusalém. Então ele diz assim: amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Para sempre, enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra e o Senhor Jesus Cristo não voltar. Bom, no Salmo 146, 2-4, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego de vida, e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Este texto aqui nós já vimos também: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. Salmo 6:5. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. É a mesma ideia, né? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Então, nós somos uma alma ou temos uma alma? Bom, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser ou foi feito alma vivente. Então, ele não tem alma vivente, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Agora, nós vamos entrar no estudo filológico aqui. Eu coloquei, repeti alguns textos só para a gente poder se localizar. Essa palavra aqui, né, essa expressão aqui, alma,
Alma, ela é a tradução do hebraico nefesh. O hebraico se escreve da direita para a esquerda, né? Esses 3 pontinhos aqui, eles seriam as vogais que representam o nosso E. Então, você tem que nefesh. Tá? Essa letra aqui é um shin. Se esse pontinho tivesse para cá, seria um sem. Seria som de S. Né? Como está do lado de cá, é um som de um CH. Então, nefesh. Essa expressão nefesh, ela aparece 750 vezes no Antigo Testamento. E ela é traduzida aí como alma 473 vezes. Então, vamos ver. Ela é traduzida, na verdade, de 44 maneiras diferentes, das maneiras mais variadas. 118 vezes ela é traduzida como vida, 29 vezes como pessoa, 15 vezes como corpo, como apetite 4 vezes, como vontade 4 vezes, como morte 5 vezes. São 44 formas diferentes. Então, esse termo, ele também é utilizado para um corpo morto, uma pessoa morta, um defunto. É bem interessante, que normalmente nefesh é encarado pelas pessoas chamadas imortalistas, aquelas que acreditam que a pessoa morre e continua vivendo. Então, é encarado como se fosse uma entidade viva, né? Uma entidade que não pode morrer, que tem vida em si mesmo. Então, normalmente, os imortalistas pensam assim. Mas nós vamos agora observar algumas coisas assim, bem... que é o contrário do que está dizendo aqui, né? Então, o termo utilizado para a pessoa realmente morta. Vamos lá. Levítico, capítulo 19, versículo 28, diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. O texto está aqui, ó. Veseret linefesh lo titenor. Então, não ferireis a vossa carne pelos mortos. Então, não ferireis. Agora, essa expressão aqui, lá, ela está no lugar de pelos, nefesh, morto. Pelo morto. E essa palavra nefesh é que é a palavra utilizada para se traduzir alma. Então, vejam que essa expressão nefesh, ela pode ser traduzida também como morto, como estamos vendo aqui, ó, pelo morto não ferireis a vossa carne. Tá? Lá, pelo nefesh, ou pela alma. Ué, mas como é que pode? Como é que os tradutores não usaram a palavra alma aqui? Porque eles entendem pelo contexto, não é? E pela tradução judaica a mais abalizada, que essa expressão aqui ela significa mortos, tá bom? Então vamos lá. Um outro texto aqui, disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Né? Está lá: Vaiomer Yahvé El Moshe, e disse o Senhor a Moshe, a Moisés, Emar, dizendo El Hakorim, aos sacerdotes, Benei Ha-Aron, ou seja, aos filhos de Aron, Vaiomer tá, dizendo-lhes que eles, olha aqui essa expressão aqui, ó, não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Aqui, ó, lê, esse lê aqui seria por causa, nefesh, por causa de nefesh, lo e tamar. Certo? Então, olha aqui, então não vai se contaminar, essa alma não se contaminará por causa de temar, por causa de um morto. Então, veja que essa expressão aqui, ela é uma expressão que está sendo traduzida como morto, a pessoa morta. Vejam que se a gente fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, se fosse traduzir da maneira como muitos entendem, de traduzir todos esses textos como alma, ficaria uma coisa bem estranha. Quer dizer, o sacerdote não se contaminará por causa de uma alma morta, por causa de uma alma entre o seu povo. Então, eles estão entendendo que isso aqui é uma alma morta. Tá? É uma alma
é uma nefesh, lo e atemar, uma alma morta. Então, uma pessoa morta. Esse outro texto aqui de Levítico 22:4, ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto. Por causa de morto. Tá vendo? Olha aqui, ó, nefesh. Okay? A expressão aqui é nefesh. Ou aquele com quem se der a emissão de sêmen. Então, todos esses textos vêm mostrando que essa expressão, nefesh, ela também é aplicada a uma pessoa que morreu. Número 5:2, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece de fluxo e todo imundo, por ter tocado em algum morto. Vendo? Por ter tocado, ele aqui, ó, temer, le, nefesh, em algum morto. Tá vendo aqui, ó, nefesh. Ele traduziu essa expressão nefesh, que diversas vezes traduzida por alma, ou pessoa, traduziu aqui por morto. Eles não podiam tocar, eles podiam tocar numa pessoa viva, mas não podiam tocar numa pessoa morta. Né? Número 6, versículo 11, o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro, falando aqui do cordeiro, né? Para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, olha aqui, ó. Aqui, ao morto. Né? Então, aqui, inclusive, ele colocou um artigo definido aqui, ó. Ha-nefesh. Né? É muito interessante, é bem interessante como é que é utilizado aqui a palavra morto, tradução da palavra nefesh. Agora, esse aqui eu achei mais interessante ainda, bem mais interessante, vou explicar para vocês. Olha, houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, reticência. Não coloquei o texto todo, porque ele é muito grande. Né? Então, o cadáver de um homem. Ele colocou assim, ó, Lenefesh Adam. Ou seja, aqui seria assim, o cadáver de um homem. Então, essa expressão aqui, Nefesh, foi traduzido por cadáver. E Adam é de um homem. Né? Porque isso aqui está no indefinido, porque não tem artigo aqui. Lenefesh Adam. Ou seja, o cadáver de um homem, a alma de um homem morto. Né? Uma pessoa morta, seria isso. Esse outro aqui também, ó, disse-lhes, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Certo? Olha aqui, ó. Lenefesh Adam, o cadáver de um homem. Outro aqui, fala os filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, reticência, por causa de um morto, lá nefesh. Então, é impressionante isso. Não se achará, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não se chegará a cadáver algum. Né? Ve'al kol nefesh met. Então, aqui, nefesh met seria uma nefesh met. Esse met significa morto. Uma nefesh morta. Uma nefesh morta é o cadáver de alguém. Não há nenhum cadáver algum. Foi traduzido por cadáver algum. Literalmente seria nefesh met, a nefesh morta. Ou seja, uma alma morta. Alma morta. Então, traduzir alma morta em português ficaria um negócio muito esquisito, até por causa da crença popular de que a alma é uma coisa que sobrevive à vida, né? Mas o que ele está dizendo aqui, literalmente, é isso, é nefesh morta. Ou seja, é uma alma morta, ou seja, uma pessoa morta, né? Porque era assim que os hebreus entendiam. É claro que a gente entende que houve depois, na parte histórica, eu vou falar para vocês a respeito disso,
que houve alguma alteração na concepção judaica na época em que Jesus Cristo viveu, principalmente por causa dos escritos de Fílon de Alexandria. Mas isso eu vou deixar para a gente falar depois, né? Vamos lá, continuando aqui, Números 6, versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, nefesh met, de uma alma morta, nefesh met. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nefesh, Adam. Homem, alma de homem, alma morta. Né? Bemet. Isso aqui, bemet, em morto, né? Em morto. É bem interessante quando a gente vai ler isso aqui no hebraico, não é? Como é que é? Nefesh Adam. Alma de um homem? É a alma de um homem morto? Uma alma morta. Né? Aqui, número 19, versículo 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, mesma coisa. Né? Ageu 2,13. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, nefesh, temer nefesh, cadáver de um corpo morto. Bom, vamos lá. Essa expressão aqui, nefesh, que nós acabamos de analisar aqui, essa expressão nefesh, quando essa expressão é traduzida para o grego, ela vem como psique. Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Fui lembrá-los, mais uma vez, que entre o ano 250 e 200 a.C., foi traduzido o texto hebraico foi traduzido para o grego em Alexandria, né, onde foi então produzida a chamada Septuaginta. Foi uma versão produzida por 72 tradutores da língua hebraica, eles traduziram para o grego. O grego era a língua popular da época, e esses hebreus moravam já em Alexandria, ali no Egito, então eles queriam uma tradução para que pudesse ser disseminada entre os seus filhos, né, a posteridade pudesse ler as Sagradas Escrituras agora na sua nova língua, que era o grego. Então, eles tomaram essa expressão aqui, nefesh, que é a expressão que nós acabamos de analisar, e eles traduziram como psique. Então, psique, no Novo Testamento, vai aparecer 150 vezes. E é traduzido por vida, princípio de vida, criatura viva, etc. E 58 vezes como alma, 40 como vida, uma como você e uma como nós. Veja só que variedade, né? Veja que variedade. Essa expressão psique, e agora se escreve aqui como nós costumamos escrever, né? Aqui da esquerda para a direita, é de onde vem a palavra psicologia. Quando a gente em psicologia fala psique, a gente está falando sobre o mais íntimo dos nossos pensamentos. Aquilo que vai mais fundo na nossa personalidade. Tem a ver com a vida humana, tem a ver com os pensamentos humanos, a psique. Ok? Bom, essa outra expressão aqui, ruá, é a expressão utilizada para fôlego, vento, hálito. Quando a Bíblia fala em fôlego de vida, ela está utilizando a expressão ruá. Também aqui se escreve da direita para a esquerda, para ser um roxo, né? Aqui é um vav, esse pontinho aqui representa um u, esse aqui é um ret, e esse pontinho aqui representa um a. Então, ruá. Ruá, vento, inspiração, vida, fôlego, poder criativo. Então, como o vento aparece 117 vezes, como sopro 33, espírito 76, vida 25 e fôlego 9. Quando esse termo é traduzido para o grego, ele vem como pneuma. Pneuma significa hálito, sopro, vento e espírito. Ok? Vamos lá. Essa expressão pneuma, ela trouxe para o português a palavra pulmão, a palavra pneumonia, pneu. Então, o que é um pneu? Um pneu é um invólucro de borracha cheio de ar. O que é pulmão? É um órgão, evidentemente animal, cheio de ar. Pneumonia é uma deficiência desse órgão. Então, tudo que tem esse prefixo tem a ver com o quê? Com ar.
Daí, nós vamos entender algumas coisas. Por exemplo, essa expressão aqui, vamos voltar aqui para nefesh, essa expressão que nós vimos aqui, essa expressão aqui, nefesh, que é traduzida por alma. Por que é traduzida por alma? Pelo seguinte, no século V, mais ou menos, o Papa Damaso pediu a Jerônimo que ele fizesse uma espécie de limpeza. Havia muitas versões latinas naquela época, porém mal traduzidas, e fragmentos de parte das escrituras. Então, o Papa Damaso falou para Jerônimo o seguinte: eu quero que você reúna todas essas versões que existem por aí, e você tome lá os manuscritos do hebraico, do grego, você faça uma tradução da Bíblia que o povo possa ler. Por isso que ficou conhecido como Vulgata, porque a palavra Vulgata significa comum, uma coisa comum. A Vulgata era uma tradução, uma versão da Bíblia que o povo comum pudesse compreender, que ele pudesse ler. E Jerônimo, de fato, fez isso. Ele passou um tempo na casa de Gregório de Nazianzo, em Jerusalém, e ele estudou o hebraico, porque o grego ele sabia, mas ele não sabia hebraico, então ele ficou lá vários anos, ele aprendeu a língua e fez a tradução do Antigo Testamento para o latim e do Novo Testamento grego para o latim. Bom, como é que ele traduziu essa expressão aqui, nefesh? Ele traduziu essa expressão nefesh como alma. Traduziu como alma. Por que ele traduziu como alma? Porque a palavra alma, na realidade, ele não traduziu como alma, né? Alma é a expressão portuguesa, ele traduziu como anima. Anima, no latim, significa vida. Tanto é que, em português, quando você fala assim, desanimado, você está dizendo sem vida. É algo sem vida, uma pessoa sem vida. Então, ânima significa a animação da própria vida. Ânima quer dizer vida. Daí, do latim, veio a expressão alma. Mas, na conotação bíblica, isso não tem a ver com entidade separada do corpo. Isso tem a ver com vida mesmo. Tem a ver com entidade, com pessoa humana. Já essa outra expressão aqui, ruá, essa expressão ruá, quando ela foi traduzida para o grego, ela veio como pneuma. Mas, para o latim, Jerônimo traduziu como espírito. Espíritus. Por que ele traduziu como espírito? Porque a expressão espíritus, no latim, significa fôlego, vento, ar. E por que tem, então, espírito tem essa conotação de uma entidade separada do corpo e alma também? Bom, isso aí a gente vai analisar, a gente vai ver isso depois, na parte histórica. Não é? A gente pode dar uma antecipada e fazer já essa parte histórica na semana que vem, que aí a gente já quebra essa parte de uma vez, e depois nós vamos passar para alguns textos que são complexos, né? Nós vamos estudar a questão da parábola do rico e Lázaro, a questão do inferno e tudo mais. Por hora, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Nessa parte, e vamos deixar a parte histórica para a gente poder analisar na semana que vem, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, nós não temos uma alma, nós somos alma vivente, nós somos pessoa vivente. Até porque, em Ezequiel 18, versículo 4, está escrito assim, a alma que pecar, essa morrerá. Porque a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, essa ideia de alma como entidade separada do corpo, ou como um elemento associado à sarx, à carne, mas que não pode morrer, nós vamos estudar na semana que vem, que isso aí não é a ideia hebraica, não é a ideia bíblica, não é isso. A primeira vez em que alguém afirmou que o ser humano não morreria, aconteceu lá no Jardim do Éden, e foi a serpente que falou para a mulher, certamente não morrereis. Então, na verdade, uma ideia diabólica de que o ser humano não morreria, que ele continuaria vivendo a despeito do pecado. Não é? Bom, o Salmo 8, versículo 4, é muito claro, diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, o homem é mortal, o ser humano é mortal, o ser humano não é imortal, somente Deus é imortal. Como nós vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16, e o texto diz assim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, o único, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver.
A ele honra e poder eterno. Amém. Então, o único que possui imortalidade é o próprio Deus. Então, vejam, qual a solução para a morte? Né? Se o ser humano é mortal, qual é a solução para a morte? A solução está na própria Sagrada Escritura, em João 5, 28 e 29. O Senhor Jesus Cristo diz assim: não vos admireis mais com tudo isso. Vem a hora em que todos os que jazem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, vai haver uma ressurreição, tanto de justos quanto de ímpios. Ambos terão que ir comparecer diante de Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o problema para a morte é a ressurreição. Primeiro, a ressurreição do próprio Cristo, que valida todas as outras. E quando ele voltar, quando ele vier na sua segunda vinda, ele então vai ressuscitar todos aqueles que morreram com fé na sua vinda, que fizeram um projeto de vida eterna com ele. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está falando nós, os vivos, né? Aqueles que estiverem vivos por ocasião da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Então, os mortos vão ressuscitar, mas os que estiverem vivos e forem leais a Deus serão transformados no abrir e fechar de olhos, né? O Senhor Jesus Cristo disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa aí é a promessa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Bom, eu vou aqui abrir agora